Obrigada pela sua presença e fique à vontade. Muito obrigado, que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. É com uma imensa satisfação que eu estou aqui pela segunda vez, né? Estava com saudades. Não vi a hora de chegar esse dia, né? Hoje eu amanheci muito alegre. O tema de hoje à noite, ele é um tema menos técnico do que o da primeira vez que eu apresentei. Não sei se vocês lembram, né? Qual a relação entre depressão e mediunidade. Hoje eu quero falar sobre a abnegação, que é um dos princípios do Evangelho do nosso Mestre Jesus Cristo, que está aí permeado hoje na leitura do Evangelho, na mensagem de hoje à noite. E esse tema, ele surgiu também com base na minha experiência, mas não na experiência de um profissional de psicologia, mas na experiência de pai. Né? Uma certa noite, eu estava em casa cuidando dos meus 2 filhos. Eu tenho um filho com quase 5 anos de idade e um outro com 1 ano e 8 meses. O mais velho já estava dormindo, enquanto o bebezinho estava lá, choramingando. Sinceramente, naquele momento eu estava muito cansado, estava irritado. Tinha vindo de uma jornada de trabalho muito cansativa. E eu já tinha feito de tudo para o menino ficar tranquilo, pelo menos não chorar, né? Quem está cansado, às vezes perde a paciência com a criança quando está chorando. Essa é a realidade, né? Eu gostaria de dizer o contrário, mas ainda estou no mesmo plano que vocês. Apesar de estar aqui proferindo uma reflexão hoje à noite, né? E eu estava me sentindo muito irritado, verifiquei se a fralda do menino estava precisando ser trocada, ofereci leite, ofereci iogurte, e o menino nada de se calar. Eu fiquei, mas meu Deus, mas será possível? Eu comecei a reclamar. Eu estou aqui cansado, querendo descansar, e esse garoto que não para de chorar. Aí foi que um amigo espiritual comentou comigo: o exercício da paternidade requer abnegação. Aí naquele momento eu parei, tomado por uma surpresa muito grande, de estar sendo auxiliado, né, naquele momento de cuidado com os meus filhos, e como também da provocação espiritual que o amigo espiritual me proporcionou. Porque, costumeiramente, eu sempre reflito, e eu acredito que é algo comum aos que estão aqui presentes, que para nós exercermos a paternidade, como também a maternidade, de forma digna, é preciso amar os nossos filhos, não é? Termos paciência. Mas ser abnegado, sinceramente, foi a primeira oportunidade que eu tive de refletir sobre isso, né? E aí, com base nesse momento de experiência com o meu filho, eu desenvolvi essa fala que eu vou apresentar hoje à noite, né? E posteriormente eu fiquei refletindo lá, cuidando do meu filho, em que sentido seria essa abnegação, já que ela é imprescindível para que eu possa ser um pai assertivo. No sentido da renúncia. Apesar de eu estar cansado, eu ainda precisava renunciar ao meu direito do conforto, em detrimento de um desconforto que o meu filho sentia e eu não tinha conhecimento naquele momento. Pasmem, que com pouco tempo, eu cuidando do garoto e refletindo sobre essa recomendação espiritual, o menino começa a adormecer no meu braço. Coincidência para aqueles que gostam, né, de desprezar o auxílio da espiritualidade, e providência divina para aqueles que acreditam, né, nessa dimensão espiritual, qual nos motiva a estar aqui hoje à noite. Então, mas não é só a paternidade que requer abnegação. Viver requer abnegação. No trabalho, no convívio com os familiares, com os colegas de trabalho, né, na universidade, tudo vai requerer abnegação. E eu vou tentar convencê-los disso hoje à noite. Espero ser bem sucedido. Se não for, depois vocês puxem a minha orelha ali fora. Certo? Bom, para que a gente comece a se apropriar do tema, qual é o sentido de abnegação? Ato de abnegar, abandono, altruísmo, desprendimento, também renúncia. E se nós formos refletir, precisamos ser abnegados, Alenilson. E quando eu não consigo ser uma pessoa abnegada? Como é que eu me comporto? De forma egoísta. De acordo com o Michaelis, o egoísmo é o amor exclusivo de sua pessoa e de seus interesses. É um conjunto de propensões ou instintos adaptados
a conservação do indivíduo, comodismo, né? E tem como antônimo a abnegação e altruísmo. Bom, naquele momento do convívio com o meu filho, querendo ou não, estava motivado pelo egoísmo, né? Meu direito de descansar. Eu trabalhei o dia inteiro, estava muito cansado, com fome, e precisava ter um momento para eu repor as minhas energias, né? E o garoto não estava permitindo. Então vejam que, querendo ou não, a gente vive cotidianamente um conflito. Ora me comporto de forma abnegada, ora me comporto de forma egoísta. Pesquisando o significado de egoísmo no Livro dos Espíritos, lá na pergunta 913, Kardec faz o seguinte questionamento ao Espírito da Verdade. Dentre os vícios, e aqui a gente precisa colocar esses vícios como os vícios morais, qual que se pode considerar como radical? Aquele que provoca uma mudança perceptível, né, em nossas vidas. Aí o Espírito vai responder. Nós o dissemos muitas vezes, é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Todo aquele que quer se aproximar, desde esta vida, da perfeição moral, deve extirpar de seu coração todo o sentimento de egoísmo. Porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. O egoísmo neutraliza todas as outras qualidades. Então vejam o grande desafio que nós estamos diante, né, dele, que é de dia a dia eliminarmos o egoísmo da nossa personalidade. E fica claro que ele é incompatível com a justiça divina, com a vivência do amor e de outras virtudes cristãs, como a paciência, como a compaixão. Ainda na pergunta 916. O egoísmo, longe de diminuir, aumenta com a civilização. Essa é uma observação de Kardec, que parece excitá-lo e entretê-lo, como a causa poderia destruir o efeito. Ou seja, Kardec está fazendo a seguinte ponderação. Com o desenvolvimento da civilização, fica ainda mais perceptível que o homem permanece muito egoísta. Aí o que é que o Espírito da Verdade vai responder? Quando os homens tiverem se despojado do egoísmo que os domina, eles viverão como irmãos, não se fazendo mal, entreajudando-se reciprocamente, pelo sentimento mútuo de solidariedade. Atentem para essa segunda parte da resposta. Então, o forte será o apoio e não o opressor do fraco. Vejam que grande desafio. Não há questionamento, só acredito que não há dúvidas e que até o presente momento a sociedade nos estimula a sermos egoístas. Exemplo disso, vivenciamos agora numa recente crise, né, social nossa, que foi essa greve dos caminhoneiros, que deixou claro o quanto nós ainda não somos solidários uns com os outros. Reportagens não faltaram, afirmando que uma pessoa vendeu 1 litro de combustível por 10, 15 reais e, além disso, o combustível era adulterado. Muitos continham água dentro, né? E as pessoas, depois que terminou a greve, procurando as oficinas mecânicas para repararem os carros, né? Pessoas que furavam a fila, né? Com medo, receio de não conseguir abastecer o seu carro. Então fica claro que o egoísmo ainda predomina em nossa sociedade. Mas qual é a proposta da doutrina espírita? É que o forte proteja o mais fraco. E não o contrário, o oprima. Grande desafio, né? Vejo muitos aqui já assinando com a cabeça. E aí fica um grande desafio. Ser espírita não é fácil, né? Porque, querendo ou não, a gente é convidado a andar na contramão dos valores da sociedade materialista. Mas a gente sabe que a nossa atual encarnação não é para apenas usufruirmos de uma condição material, mas sim nos prepararmos para uma vida futura, né, de felicidade e de paz. A abnegação, né? O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nestas duas palavras. Essa é uma afirmação de Kardec. E Kardec tem muita propriedade para fazer essa afirmação. Uma curiosidade em relação a Kardec e o nosso tema.
a doutrina espírita, ela é o que é hoje porque Kardec teve a coragem de ser um homem abnegado. E vocês podem se perguntar, como assim? Kardec lá, na sociedade do século XIX, ele era um homem que regozijava de prestígio social, poliglota, tinha uma escola reconhecida na França, que inclusive era uma escola indicada como uma escola revolucionária no processo de educação. E, no entanto, Kardec, motivado pelos fenômenos das mesas girantes e convidado pelos amigos para estudar esse fenômeno, deixou-se compreender de que aquele fenômeno das mesas girantes não era apenas uma brincadeira de circo, como na época apresentava-se, né? As pessoas eram convidadas a ir para o circo ou para o teatro, verem as mesas flutuando. E aí, naturalmente, Kardec questionou, ora, como é que uma mesa pode vencer uma lei universal que é a lei da gravidade se ela não tem perna? Como é que ela pode produzir sons se ela não tem cérebro nem mãos para isso? Então ele, como cientista, foi pesquisar esse fenômeno muito comumente naquele período. E com um estudo sério de um homem de princípios, ele começa a perceber que, de fato, ali não há um fenômeno material propriamente dito, mas há um fenômeno espiritual que se revela como um efeito em um fenômeno material. Mas assumir isso já exigiu dele muita abnegação. E se propor a codificar a doutrina espírita, nem se fala. Porque queremos ou não, até hoje, sustentarmos para a sociedade que nós somos espíritas, kardecistas, ainda somos vítimas de preconceito. Recentemente, no trabalho, um amigo falou, você mexe com o que lá? Se mexe, é roda de samba, é? Danou-se, perdão a palavra, é roda de samba, a gente mexe, é? A casa é musical, né? Felizmente, mas a gente não mexe, né? E as pessoas às vezes ficam lembrando apenas que nós somos convictos de que os mortos falam. Não. Essa convicção ela é milenar. O próprio Kardec afirma que ela não é única e exclusiva da doutrina espírita, né? Que nós acreditamos na reencarnação desde o Egito, que esse princípio é estudado. Mas nós estamos aqui porque nós temos a consciência de que se os mortos falam, nós um dia haveremos de falar como mortos, né? Mas em quais condições? Né? Então a gente quer estar em condições adequadas, né? Para poder se comunicar com o material. A gente está aqui para buscar o aperfeiçoamento moral e espiritual. É isso que nos motiva, né? É a realização da prática da caridade, é se aproximar dos ensinamentos de Jesus Cristo, né? Não é bater, não é mexer nada aqui. Mas vejam, e Kardec naquele tempo, né? O quanto que ele sofreu de preconceito, os amigos da academia, que ele também era professor universitário, diziam, você vai continuar insistindo em pesquisar esses fenômenos, Kardec? Ele disse, sim, eu quero. Uma força o convidava, o estimulava a procurar, né? E aí quando ele codificou a doutrina espírita, certamente todos aqui conhecem, né? Livros dele foram queimados em praça pública, ele foi ameaçado de prisão. Diversas vezes a igreja predominante na época realizou reuniões na intenção de prendê-lo, né? Caluniou, mas ele permaneceu perseverante. O que é isso, gente? É a abnegação, é renúncia, renunciou ao prestígio social, renunciou a ter uma reputação intocável. Ele foi vítima de galhofas, foi vítima de bullying espiritual, né? Pesquisando algumas imagens para compor os meus slides, eu encontrei uma referência sobre a abnegação. Eu não sei a referência, mas é algo que não é de se preocupar, porque o sentido dessa frase é extraordinária. Abnegação, ponto. Somente quando a aprendemos é que, de verdade, compreendemos Jesus. Quando Jesus aceita a provocação espiritual dos escribas, os doutores da lei, sobre como fazer para ter a vida eterna, como foi lido aqui hoje no Evangelho. Aí ele vai perguntar, né? O que é que está escrito nas Escrituras? Amarás o teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.
O que é que Jesus quer dizer? Renuncie para amar a Deus e para amar o próximo. O próximo não é aquele que eu preciso vencer a todo custo na fila do posto de combustível. O próximo não é o meu filho, uma criança ainda extremamente vulnerável a um adulto, ao que ele pode fazer numa situação de irritabilidade, né? É preciso a gente compreender que o próximo é o meu semelhante. E às vezes sou eu mesmo. Porque não são raras vezes que a gente se distancia de quem nós somos. Quando a gente não se auto-perdoa, quando a gente faz algo que a consciência pesa, né, que a culpa começa a querer nos dominar, então a gente precisa se acolher como a gente tenta acolher o outro. Recentemente, no grupo de estudo lá do Leopoldo Machado, nós concluímos o estudo de uma literatura que é um clássico, né, no meu espírito, que é o livro Nosso Lar. E é fantástica a história de vida, sobretudo de André Luiz. É uma autobiografia que todo espírita, principalmente os iniciados, precisam ler. Quem teve a oportunidade de ler o livro Nosso Lar, certamente deve lembrar que desde o primeiro instante em que André Luiz foi acolhido pela espiritualidade na cidade Nosso Lar, ele tinha uma inquietação profunda, que era rever a esposa e os filhos. Concordam comigo? Não é um dos primeiros questionamentos? Então eu estou indo bem, né? Mas para ele chegar a ver a esposa e os filhos foi uma longa caminhada. Lembram disso? Teve que iniciar um processo de reforma moral. Teve que assumir o compromisso de se tornar um trabalhador do nosso lar. Teve que aprender a ser humilde, a despojar-se do status de médico, né? E aprender a medicina espiritual desde os primeiros ensinamentos, as primeiras técnicas. Foi assim? Para depois ele estar numa situação de merecimento e poder rever a esposa e os filhos. E é interessante que é no antepenúltimo capítulo que ele vai ter a oportunidade de regressar ao lar. Que inclusive o nome do capítulo é Regressando ao Lar. E quando André Luiz tem a oportunidade de rever a sua família, quais foram as condições? Ora, ele chega em sua residência. O primeiro impacto é não reconhecer a mobília, pois a mobília da época que ele ainda estava encarnado foi vendida pela sua esposa. Ele não vê mais a foto dele com os filhos. Até o jardim tinha alterações. Então aquilo já causou um impacto, causou uma inquietação. Então ali naquele momento já começa a ressurgir aquilo que o Evangelho vai denominar de o homem velho, que é aquele homem lógico, dono de suas posses. As pessoas são minhas, a casa é minha, o jardim é meu. Mudaram, se desfizeram, o que é isso? Mas por quê? E impacto maior quando ele, ao adentrar no corredor de sua antiga residência, ele vê a esposa fazendo comentários com base numa hipótese diagnóstica do médico Ernesto, que as estava atendendo o seu atual esposo. Quando ele percebe que tinha um outro homem lá, aí eu coloco o outro e não o próximo, ele fica furioso, né? E quando certifica que realmente tem ali um homem, aí ele descreve. Começa a ser tomado por ciúmes, por raiva, né? Começa a questionar, inclusive a espiritualidade, e faz o seguinte questionamento: valeu a pena esperar tanto para colher semelhantes desilusões? É a velha frase do homem velho, né? Mas eu fiz tanto e olha o que eu estou recebendo como recompensa. Trabalhei tanto em nosso lar. No entanto, com
o fim do dia, ele reencontra-se com um dos seus mentores espirituais e o mentor faz a seguinte recomendação: lembre-se que o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele chora de forma copiosa, compreende que aquela casa não é mais a dele, que aquela esposa não é mais a dele, que os filhos não são mais dele. E aí ele faz alguns questionamentos para si. Aí é quando ele começa a se aproximar de si mesmo, acolhe a sua dor, seu sofrimento, um movimento que todos nós precisamos fazer quando estamos com dificuldade. Não permitir com que a culpa permeie a nossa consciência e nos domine, mas é desenvolver um movimento de autoacolhimento, de autocompreensão e de saber que nessa caminhada longa, que ninguém sabe quando vai ser o ponto final, ora nós vamos nos comportar de maneira abnegada, ora vamos nos comportar de maneira egoística. Aí ele faz para si os seguintes questionamentos: afinal de contas, por que condenar o procedimento de Zélia? E se fosse eu viúvo na terra, teria por acaso suportado a prolongar a solidão? Não teria recorrido a 1000 pretextos para justificar novo consórcio? E o pobre enfermo? Como e por que odiá-lo? Não estaria o lar, talvez, em piores condições, se Zélia não lhe houvesse aceitado a aliança afetiva? Olha, ele já começa a perceber a dinâmica da mudança familiar por outros olhos. Ele começa também a incluir o outro diante da sua dificuldade. E aí ele conclui, né? Preciso era, pois, lutar contra o egoísmo feroz. Olha, egoísmo característico do homem velho, do homem dominador, possuidor, que tem direitos, né? Controlar o egoísmo feroz. Jesus conduzira-me a outras fontes. Minha família não era apenas uma esposa e 3 filhos na terra. Era, sim, constituída de centenas de enfermos nas câmaras de retificação e estendia-se agora à comunidade universal. Então ele conclui: minha família não é apenas ela e os meus 3 filhos, mas aqueles que eu deixei na câmara de retificação, que eu cuido, que eu já sou responsável também é a minha família. Ele sabia que se ele permanecesse ali, naquele lar, com aquele sentimento de ciúme, de posse, predominando nele, ele não iria conseguir voltar para o nosso lar. Por quê? Porque a mudança de domicílio é uma mudança vibracional. Não é assim? Não é incompatível? Quando a gente lê o nosso livro Nosso Lar, a gente percebe que as pessoas que estão lá, habitando aquela cidade espiritual, elas já estão em um patamar de espiritualidade evoluídos nesse sentido, né? Elas, até um certo ponto, estão desprendidas desses sentimentos que ainda são do homem da terra, o ciúme, o egoísmo. Dominado de novos pensamentos, senti que a linfa do verdadeiro amor começava a brotar das feridas benéficas que a realidade me abria no coração. Quer dizer, aquela experiência de visitar o lar ainda deixou claro na consciência de André que ele ainda precisava lutar contra alguns sentimentos. Bom, na literatura espírita a gente tem, né, esse exemplo de André Luiz como um homem que conseguiu provocar em sua existência uma reviravolta de valores, né? Ele conseguiu se desfazer do egoísmo e passou a adotar o princípio da abnegação. Mas não é exclusivo de André Luiz essa experiência. Essa exortação a comportar-se de forma abnegada, ela já havia sido feita por Jesus Cristo, lá no convívio com os escribas, com os fariseus, com os levitas. Certa feita, um doutor da lei fez um questionamento semelhante ao que foi lido no Evangelho de hoje. Só que da seguinte forma: mestre, como é que eu faço para ter a vida eterna? Vejam que esse questionamento sobre a possibilidade de haver, de nós continuarmos vivos, né, de certa forma, além do túmulo, não é atual, né? E está lá, está no Evangelho de Jesus Cristo. As pessoas precisam
melhorar a sua percepção sobre a leitura do Evangelho e perceber, né? O mestre responde para ele: o que dizem as Escrituras? Ele afirma: amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então o mestre é taxativo: faça isso e viverás. Simples, né? Aparentemente. Mas aí o doutor da lei, querendo pegar Cristo ali, né? Como aquela pessoa que aparentemente sabe, não sabe, né? Como um falso mestre. Que não há nada que envergonhe mais uma pessoa que se propõe a ensinar do que, em algum momento, um deslize, né? No conhecimento. Então o doutor da lei vai questionar: e quem é o meu próximo? Aí Cristo narra a parábola do bom samaritano. Permitam-me relembrá-la, certamente todos aqui devem conhecê-la. Havia na estrada de Jericó, que é uma estrada que ficava entre Jerusalém, a cidade de Jerusalém, a cidade santa, e a cidade de Jericó. Uma estrada. E nessa estrada havia um homem que foi vítima de uma tentativa de latrocínio. Essa estrada, passavam por ela sacerdotes que saíam de Jerusalém para ensinar a religião judaica em outras regiões de Israel, como também passavam, sobretudo, comerciantes. E era uma estrada muito perigosa, conhecida como Vale de Sangue. Por quê? Porque frequentemente acontecia muitos assaltos violentos. Era uma estrada que ela ficava entre dois conjuntos de montanhas. Então, não tinha como o viajante ser abordado, ele retroceder ou pegar uma rota alternativa. Infelizmente, ele se defrontar com os salteadores. E, certamente, Cristo, com base em uma vivência, né, que ele tomou conhecimento, narra que havia um homem vítima de ladrões nessa estrada. Ele teve todos os seus pertences roubados e estava em uma situação de vulnerabilidade, precisava ser cuidado. Ele tinha muitos machucões no corpo. Passou um doutor da lei, olhou para esse homem que precisava ser acolhido, precisava de um socorro, né? Se fosse hoje, teria que ligar logo para a UPA, né? O doutor da lei, SAMU, né? É o SAMU, perdão. Ele teria logo, o doutor da lei passou, fez de conta que não viu ninguém. Foi embora. Em seguida passa o levita, que era um outro sacerdote da religião judaica, também se comporta de maneira diferente. Está lá o homem agonizando, precisando de ser cuidado. Passa o samaritano. E o que era o samaritano nessa história? O samaritano, de acordo com a etnia israelense, era um grupo de judeus inferiores, porque foi um grupo que resultou de casamentos de mulheres e homens judeus com gentios. Sabemos que toda pessoa que não é judia, ela é considerada gentia, né? De acordo com a cultura judaica. Então, os escribas e os levitas os consideravam como até mesmo como uma raça inferior. Bom, o bom samaritano, né, não contou conversa, se compadeceu daquele homem, narra a história que a sua primeira providência foi pegar azeite e vinho e untar as feridas daquele homem. Em seguida, ele o coloca no seu cavalo e o leva para uma estribaria. Muito bem, obrigado. Né? Aí Jesus pergunta para o doutor da lei, né? Quem é o próximo nessa história? O doutor da lei vai dizer, o próximo era aquele homem que precisava ser acolhido. Né? Então aí fica a lição. Que é preciso se despojar do status que ele tinha, do doutor da lei. Que ele precisava se compadecer de todas as pessoas, inclusive daquele que estava lá na estrada. Né? E aí a gente pode pensar que é uma história ingênua, né?
Mas eu já vejo como um dos tratados que Cristo estabelece de paz entre as religiões. Aquele homem, Jesus não narra qual era a sua religião. O samaritano pertencia a uma etnia inferior. Passou o escriba, passou o levita. Por que todos não se propuseram a ajudar? Né? Porque era de uma religião diferente? Se fosse um doutor da lei, será que o doutor não tinha acolhido o seu semelhante? Vejam a diferença entre ser semelhante e ser o próximo. O próximo não tem distinção. É aquele que está aqui diante de mim, que precisa de minha ajuda. O semelhante é aquele que comunga dos meus valores, dos meus princípios. Aí a gente se relaciona por afinidade. Mas na grande família universal, todos nós precisamos encarar um ao outro como um próximo. E aí a gente vai pensar o seguinte: certamente, o bom samaritano era um comerciante. E ele pegou o seu produto de trabalho e cuidou daquele homem. Porque azeite e vinho eram considerados remédios naquela época. E ele ainda perdeu tempo. Um recurso precioso da vida que ninguém hoje quer perder, né? E naquela época, da mesma forma, o levou para uma hospedagem, né? E ele disse mais: está aqui 2 dracmas. E cuide deste homem. Se houverem mais gastos, quando eu retornar, eu haverei de pagar. Olha que belíssima lição. Então quer dizer que ele foi trabalhar e na volta ele teve a preocupação de saber como estava o seu semelhante. A abnegação, de acordo com o Livro dos Espíritos, né, no item 7, toda a gente faz sacrifícios com prazer, contanto que nada custem e de nada privem. Para a maioria dos homens, o dinheiro tem ainda irresistível atrativo, e bem poucos compreendem a palavra supérfluo quando se trata de si. Por isso mesmo, a abnegação da personalidade constitui sinal dos mais eminentes progressos. Estamos aqui tentando tratar o tema ainda com base na literatura clássica. Mas como a gente pode transpor o princípio da abnegação para a atualidade? Como é que isso pode ficar perceptível de ser vivenciado por cada um de nós? Como é que cada um de nós pode ser um bom samaritano? Uma boa samaritana? Eu, particularmente, fiquei muito comovido recentemente com as 12 crianças e o técnico tailandês. Todos aqui já devem estar lembrando. Né? Ficaram 15 dias presos, né, numa gruta, né? E ficava dentro de uma caverna. Eu comecei a estudar um pouco da geografia daquela situação. Era algo que, assim, que do ponto de vista lógico era impossível aquelas crianças e aquele técnico saírem dali vivos. Uma das cogitações é que eles poderiam aguardar até 4 meses enquanto a água baixasse totalmente e eles pudessem voltar caminhando, assim como entraram. Mas ficar 4 meses dentro de uma caverna, né? Sem luz natural, com a alimentação inadequada. E o aspecto psicológico, como é que ficaria dessas crianças, desse técnico? Mas essa experiência, que para muitos foi coincidência, porque narra, né, as entrevistas e tudo que está documentado na internet, de que eles, após um treinamento, foram passear nessa região, que é muito comum para eles, né? Mas quando eles estavam retornando, começou a inundar a caverna, a gruta, e eles tiveram que caminhar ainda mais para tentar encontrar um lugar seguro, né? Até que foram parar praticamente a 1 quilômetro da entrada da montanha. Eu não vejo nada disso como pura coincidência, como algo que aconteceu por acaso, né? É uma região que chove muito nesse período e infelizmente houve uma chuva repentina, não estava previsto, porque quando eles vão fazer esse passeio, eles consultam a meteorologia da região. Eu vejo como uma lição que a espiritualidade proporciona à família humana. Começando pela postura do técnico, um técnico abnegado. Ele conduziu o seu time para aquele lugar, mas ele soube se auto-perdoar. Ele pediu desculpas quando teve a oportunidade por escrito, mas a todo tempo ele permaneceu perseverante, estimulando as crianças a ficarem calmas, a serem perseverantes. E cada criança também, obedecendo ao técnico, também foram abnegados de compreender o ensinamento de uma pessoa mais velha, de um líder.
A história, como se sucedeu, todos vocês sabem, mas eu queria destacar aqui algumas falas da entrevista que foi realizada. Tentar construir uma ponte com a nossa vivência, com o nosso dia a dia. Teve uma criança, por exemplo, que disse o seguinte, que aprendeu o valor de muitas coisas, inclusive o valor de si mesma. Extraordinário, né? Certamente era uma criança que estava tendo uma questão de uma baixa estima, né? E que não conseguia valorizar, por exemplo, o amanhecer, o raiar do sol, um dia quente, de verão. Passou lá 15 dias, né? Um ambiente escuro, insalubre, frio, sentiu fome, porque as primeiras reportagens afirmavam que eles tinham um pouco de suprimento, mas depois foi revelado que não, que eles entraram para fazer o passeio na montanha sem o alimento, sem provimento, né, para passar ao menos um dia. Outro disse que aprendeu que deve viver cada minuto da sua vida. Ou seja, a intensidade. Nós temos só o aqui e o agora para evoluir espiritualmente. Não adianta a gente se projetar demais no futuro. Não adianta a gente deixar também se imobilizar, se engessar pelo passado. Dele a gente deve extrair experiências, aprendizagens. Mas o que a gente tem é um momento, é o aqui e o agora. É estarmos aqui nessa reunião. Nós temos para sermos felizes, para construir paz em nosso interior. O outro diz, eu serei mais forte. É indubitável. Vivenciar aquela situação dificílima é realmente dizer, eu saí dela mais forte. Assim como Paulo falou, né? Afirmou, combati com bom combate. Aí o técnico fala, meu nome é Capol, estou de volta ao jogo. Eu sou o treinador, ou seja, eu estou de volta à vida, né? Vou continuar dando prosseguimento à minha tarefa de treinador. Eu não vou ficar cabisbaixo porque houve um incidente, né? Aparentemente, na minha jornada, na minha história como treinador. Eu ainda mereço ser técnico, ser líder de adolescentes. Outro vai afirmar, eu não tinha nenhuma força. Eu tentava não pensar em comida para não ficar com mais fome. É de dar dó, né? Mas o que é que isso quer dizer? Controle emocional. Uma pessoa abnegada é uma pessoa que ela aprende a se autocontrolar do ponto de vista emocional. O outro está aqui provocando, incitando ele. Renuncia ao direito de responder à ofensa do outro. Porque pela lógica, nós temos o direito de responder à ofensa. Ah, Lino, se você tem a orelha tão grande, e você aí com esse bigodão? Né? Mas o que é que isso vai nos levar aonde? A lugar nenhum, né? Eu dizia, meu irmão, obrigado, né? Ao menos eu estou conseguindo ouvir. Né? Eu disse a todos para continuarem lutando, não se desesperarem. Olha que lindo, né? Em algum momento ali houve um desespero, natural também da vivência. Mas um teve a lucidez e diz, não, vamos continuar sendo abnegados, não vamos nos desesperar. Aí foi quando houve a experiência. Foi à noite, ouvimos vozes. O técnico nos disse para ficar quietos, que havia vozes de pessoas. Ou seja, o técnico continuou liderando, né? A gente não sabia se era real. Então paramos e ouvimos. E era verdade. Fiquei chocado. Foi quando os dois nadadores, né, da Inglaterra conseguiram, por acaso, que também não é acaso, vê-los, né? Dizem que eles subiram para poder respirar um pouco e lá se defrontaram com as crianças. Então a gente tem aí já uma experiência que comprova que a abnegação é indispensável para a nossa existência. Não é a história da carochinha, não é a história do tempo de Jesus, como muitos querem dizer. Não, isso é do tempo da Bíblia, menino. Está nesse tempo ainda? Não, é o tempo atual. Jesus Cristo, ele deixa uma mensagem que ela é eterna. A sociedade vai evoluir do ponto de vista científico, do ponto de vista filosófico, religioso, mas é imprescindível continuarmos lançando mão dos ensinamentos do nosso mestre. Outro vai dizer, serei uma boa pessoa para a sociedade. Olha que lindo, né? Deixar minha mãe orgulhosa. Aquele momento na gruta ali foi um momento de revolução para cada um deles, né? Foi um momento de profunda reflexão. Eles saíram dali para não ser mais as mesmas pessoas. E o outro vai dizer, eu quero ajudar as pessoas. Então, e por aí vai. Como é que a gente pode transcender essa experiência de estar preso em uma caverna para as nossas vidas? Já agora pensando na conclusão da nossa reflexão, né? Por exemplo, no exercício da paternidade,
Não se comportar apenas de forma autoritária, como faz parte da tradição da paternidade, mas é estar de igual para igual com os nossos filhos. É rolar no chão, dando risadas. É pegar uma bola e ir para um campo de futebol. É ensinar os nossos filhos a andar de bicicleta. É deixar o celular de lado, o smartphone, e dar atenção aos nossos filhos. Renunciar a um prazer, a uma conversa prazerosa com um amigo, às vezes, né? E dar atenção aos nossos filhos. Pode parecer conversa de orador, espírita, né? De psicólogo, mas há uma pesquisa recente que demonstra que os pais têm gastado mais tempo usando o smartphone nas redes sociais do que educando seus filhos. Gente, isso é muito sério. Nós que temos a oportunidade preciosa de sermos pais e mães, quando transcendermos essa realidade material para a realidade espiritual, vamos prestar contas dos nossos filhos e filhas. Foi lido hoje a parábola dos talentos, verdade? Os nossos filhos são como talentos. Precisamos cuidar deles e multiplicá-los. Multiplicar como, Alinilson? Ora, quando os nossos filhos estiverem adultos, eles terem a satisfação de dizer: eu vou contrair um matrimônio e ter filhos. Dar prosseguimento ao projeto do homem. Nós somos um projeto divino, um projeto que foi feito para dar certo. Mas nós somos os artífices que vamos fazer com que essa execução seja bem feita, né? Claro, pensando isso numa forma de uma família tradicional, que também a gente pode ter um filho adotando, né? Às vezes nem adotando, pode ser o vizinho que está passando, nosso vizinho que está passando por dificuldades materiais, a gente pode doar um alimento, provimento também como roupa. É uma forma de adoção. Aliás, é o nosso próximo, não é verdade? E esse próximo, ele vai se apresentar ora como filho, ora como vizinho, ora como pai. Temos que estar atentos a isso. São nomenclaturas, são situações, mas sempre será o nosso próximo. Na condição de filhos também, sermos abnegados. É muito comum hoje observar crianças e adolescentes que exigem dos pais mais do que eles podem proporcionar. Só basta lançar um smartphone novo, papai, esse meu aqui, pelo amor de Deus, o processador está horrível. Né? A qualidade da câmera, olha papai, e o pai está lá com as finanças limitadas, e às vezes se sentindo culpado porque não pode proporcionar um smartphone melhor ao filho. Como é que a gente pode ser um filho melhor? Né? Honrando os investimentos. Às vezes o pai deixa de andar, por exemplo, com um automóvel novo para poder pagar uma escola para o filho, para poder comprar um instrumento para ele aprender né, a tocá-lo. Então, assim, são situações cotidianas nossas, que a gente precisa parar e refletir. A vida, às vezes, exige um milagre, como foi o caso dessas crianças, saírem vivas dessa gruta. Mas a nossa vida, até um certo ponto, ainda é uma montanha da qual nós estamos lá enclausurados. E a gente precisa se comportar de forma abnegada. Na maternidade, ora, Linus, como é que uma mulher pode ser abnegada? É um tema delicado que eu vou falar agora, mas eu tive a oportunidade de vivenciar isso numa reunião mediúnica, né? Um espírito que comunicou que desencarnou em decorrência da prática de um aborto. E ela, de forma copiosa, descrevia a sua dor, argumentando que abortou o filho porque ela temia ficar feia. Ela temia perder a formosura, perder a estética bela que tinha. E naturalmente ela demonstrou um profundo arrependimento, né? Claro que quando uma mulher vem lançar a mão do aborto, aí está uma série de situações dificílimas. Inclusive, às vezes, não a decisão só dela, né? Uma decisão, às vezes, do companheiro. Às vezes acontece da mulher engravidar e ser abandonada pelo seu namorado, por exemplo, por um noivo, ou até por uma pessoa que ela está conhecendo recentemente, e ela se vê numa situação: como é que eu vou fazer para cuidar dessa criança sozinha? E aí ela vai lidar, infelizmente, com o pragmatismo social, de ainda ser uma mãe solteira, que não é algo fácil, de uma maneira
impulsiva, vamos assim colocar, se o termo não for adequado, me perdoem, ela acaba lançando mão dessas situações. Eu não quero aqui proferir um julgamento, certo? Eu estou apenas descrevendo. De toda forma, percebam que para nós existirmos aqui, é um ponto que eu quero chegar, para eu estar aqui falando para vocês, foi necessário minha mãe ser abnegada. Não é? Concordam com isso? Para que vocês estejam aqui também, a mesma situação. Na atuação profissional, como é que nós podemos ser abnegados? Chega um novato na empresa e logo eu me oponho a passar um treinamento adequado para que aquela pessoa se adapte à cultura da empresa, seja assertivo e assim consiga se estabilizar profissionalmente. Também no seguinte aspecto, não são raras as vezes que a gente se queixa de estar numa situação de inferioridade profissional. Nessa crise econômica recente, eu assisti muitas reportagens, por exemplo, de um executivo que começou a trabalhar entregando marmitas. Porque, naturalmente, ele perdeu o seu trabalho e não conseguiu um novo vínculo de trabalho em uma multinacional. E ele tinha uma esposa, aliás, ele tem uma esposa odontóloga, que também ficou desempregada e teve que ainda, por sinal, fechar o seu consultório de odontologia, porque as despesas se sobressaíam ao que ela conseguia produzir. Até mesmo as pessoas passaram a procurar menos dentista, né? E os profissionais nem se falam, né? Então, o que acontece? Esta dentista começou a produzir refeições e o marido começou a entregar. Além disso, onde é que está a abnegação dessa história? Ora, ele assumiu uma tarefa laboral a qual ele, querendo ou não, estava aquém de sua qualificação, profissional. Concordam comigo? Né? E há centenas de situações dessas no Brasil inteiro. Pessoas que têm uma formação a nível superior, mas que têm que trabalhar em uma função que é exigida apenas o ensino fundamental e o ensino médio, e com baixos salários. Mas, em detrimento das responsabilidades que todos nós temos, né, de honrar os nossos compromissos financeiros, de cuidar dos nossos filhos e filhas, é necessário lançar mão desses trabalhos, até que a economia venha a ter um novo contexto social. Né? Como é que a gente pode, como espírita, sermos abnegados? Dedicando-se à prece. Quantas e quantas vezes a gente amanhece e vai deitar sem ter feito uma prece, ao menos de agradecimento por aquele dia. Eu me pego às vezes nessa situação. Né? Hoje mesmo, quando foi após o almoço, eu disse, vou fazer uma prece antes de continuar estudando para a fala de hoje. Foi a primeira do dia. Né? Então, assim, o nosso dia a dia, corrida, nossas dificuldades, nossos compromissos, nos faz esquecer dessas mínimas atividades espirituais que nós devemos exercê-la. Para finalizar, eu gostaria de relatar uma história do Oriente Médio, já que nós utilizamos como referência, né, as 12 crianças tailandesas e o seu técnico. Há uma história muito comum no Oriente Médio e na Ásia, que ela é denominada o mestre e o escorpião. Narra a história que o mestre budista estava caminhando à margem de um rio com os seus discípulos. E o mestre percebe um escorpião prestes a morrer afogado. Então o mestre, piedoso, corre para socorrer esse escorpião e põe o dedo. O escorpião sobe no dedo do mestre. Naturalmente, que a natureza do escorpião é picar, ele lá executa, né, o seu movimento de defesa pessoal e o mestre sacode o dedo e o escorpião volta para a água. Mas o mestre não deu importância à dor, ou seja, ele foi abnegado. Foi lá e pôs a mão novamente. O escorpião subiu até a mão do mestre, mas ele sacode novamente por conta de uma nova picada. Até que um discípulo, vendo aquela aparente teimosia do mestre, vai afirmar: mestre, você não vê que todas as vezes que quer resgatar o escorpião, ele te pica? O mestre acolheu aquele questionamento, refletiu, olhou próximo assim, encontrou um galho de árvore, foi até a margem do rio, colocou
próximo do escorpião, o escorpião sobe até o galho, ele consegue salvar o escorpião e não ser mais picado. Qual é a moral dessa história? O mestre vai dizer, o mestre budista: a natureza do escorpião é picar, a minha é de salvar. E aí é uma história que não fica só para quem vivencia o budismo, fica para nós também que somos espíritos kardecistas. Porque se nós formos refletir, os principais ensinamentos religiosos, todos eles são comuns entre si. A abnegação é um deles. Compaixão. Então a abnegação é uma estratégia para nós todos os dias lidarmos com o outro. Meus queridos, eu espero ter sido claro com a mensagem de hoje à noite. Agradeço a oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui. Certo? Desejo para todos nós uma vida de abnegação. Né? Que Jesus continue nos abençoando. Assim seja. Muito obrigada pelas suas palavras. Obrigado. Que o Senhor continue lhe abençoando. Assim seja. E venha outras vezes. Virei sim. Obrigada. Obrigado.